Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Querido irmão, querida irmã, quero louvar a Deus pela sua vida e obrigado por estar conosco nesse sinal de esperança, nesse momento de reflexão da palavra, junto conosco, comunidade católica, obra de amor. Peço a Deus que Ele possa nos guiar nesse momento de reflexão, para que juntos, eu e você, possamos aprender mais do que a palavra vem nos ensinar. Hoje, sábado, temos a alegria de comemorar nesse 19 de março o dia de São José. O dia desse que é um dos baluartes da fé católica, aquele que é um dos padroeiros máximos da igreja. E nós vamos aprender um pouquinho naquilo que a própria palavra vem nos ensinar sobre esse que foi o escolhido para uma missão tão nobre, que foi cuidar de nosso próprio Senhor Jesus Cristo. Nos diz a palavra no Evangelho hoje de São Mateus, no capítulo 1, a partir do versículo 16, a Sagrada Escritura vem nos dizer que Jacó gerou José, o esposo de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado Cristo. E um pouco em seguida, a palavra vai nos descrever mais um pouquinho dessa missão de José. Eis como foi a origem de Jesus. Sua mãe Maria, desposada com José, antes de conviverem, achou-se grávida pela ação do Espírito Santo. José, seu esposo, prometido, sendo justo e não querendo expô-la, cogitou despedi-la secretamente. Enquanto assim ponderava, apareceu-lhe em sonho um anjo, o anjo do Senhor, que lhe disse: José, filho de Davi, não temas receber Maria como tua mulher, pois o que nela foi gerado vem do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e tu lhe porás o nome de Jesus, pois ele salvará o seu povo dos seus pecados. Ao despertar do sono, José fez o que o anjo do Senhor lhe havia ordenado e acolheu a sua mulher. Que passagem maravilhosa, por nos mostrar como Deus preparou esse momento para que nosso Senhor Jesus Cristo viesse ao mundo e pudesse cumprir a sua missão. Ele, como Deus, demonstrar o seu amor concreto, seu amor verdadeiro por cada um de nós. Nos conceder a verdade revelada, a verdade que nos leva a enxergar aquilo que nós temos de mal, de limitação, a enxergar os nossos próprios pecados, mas não apenas isso. É aquele que nos dá a força, aquele que nos mostra, pela sua luz gloriosa, irradiada do seu coração misericordioso, faz com que entremos para dentro de nós mesmos e possamos olhar além do nosso pecado, além da nossa miséria, além da nossa limitação. E que maravilhoso percebermos que o Senhor se vale, usa como instrumento pessoas simples. A Virgem Santíssima é um exemplo disso. Ela não é por si só a Imaculada, aquela que seria bendita por todas as gerações. Não. Isso é uma consequência da eleição divina que o Senhor realizou, escolhendo a nossa querida Mamãe do Céu. E São José, também homem puro, homem firme, varão perfeito, exemplo de masculinidade para nós, aquele que é
homem mais dócil ao Espírito, aquele que é conduzido pelo próprio Deus, aquele que cuida da sua família, aquele que provém o seu sustento, aquele que vem mostrar que, sendo fiel, acolhendo a vontade do Senhor, pode exercer a sua missão de homem e de pai. Interessante nós percebemos aqui, num desses últimos versículos, que o anjo diz que Maria dará à luz, mas quem porá o nome não é Maria, e sim José. No versículo 21, vai dizer exatamente isso. E tu, José, e tu lhe porás o nome de Jesus. Interessante que, mesmo tendo essa honra, essa graça de colocar o nome do Salvador, dado pelo próprio Pai do céu, dado pelo próprio Pai da terra, essa missão, essa oportunidade, nós não vemos escrito, nós não vemos um registro de qualquer palavra, nada daquilo que José possa ter falado e até mesmo alguma descrição mais detalhada de seus atos. Mas a grandeza de José é essa. Ele passa quase que imperceptível pela história. Mas ele é um homem que, como eu disse, humilde, dócil à ação do próprio Espírito Santo, soube reconhecer seu lugar, soube exercer a sua missão e fez aquilo que ele deveria fazer. Não era alguém que se deteve em grandes discursos, em discussões doutrinárias, não. Mas foi aquele que teve uma honra que apenas a Virgem Maria teve. Engraçado que essa honra ela é tão grande, mas infelizmente no nosso mundo desordenado, são situações, são missões, são comprometimentos completamente desvalorizados, desprezados. Mas aqui São José essencialmente foi marido e pai. Pai daquele que é Deus. É um mistério. Não é apenas para algo, uma realidade que possa simplesmente caber na nossa cabecinha pequena, miserável. Ora, se Jesus é Deus, o próprio Deus, Pai, confiou a José para que neste mundo José fosse pai de Deus. E não foi uma missão aleatória que de repente Deus escolheu um qualquer, não. José, mesmo na sua humildade, no seu silêncio, no seu, entre aspas, nada, esteve sendo preparado para ter essa missão que é, aos nossos olhos humanos, tão simplória, às vezes até desprezível, sem importância nenhuma. Mas olha a importância desse homem. Tanto é que nós podemos fazer um paralelo aqui lá com o discurso de João Batista, no Evangelho de São João, onde lá no capítulo 1, versículo 27, João fala que não era digno de desatar a correia da sandália daquele que viria depois dele, ou seja, Jesus. O que dizer então do homem que Deus constituiu dignidade a ele para acolher em seus braços o menino Jesus, o menino Deus? Aquele que pôde sentir a mão daquela criança acariciando seu rosto, a mão que sustenta o universo, acariciando seu rosto, olhar nos olhos de Jesus e escutar do próprio Jesus, que é Deus, chamá-lo de papai. Ó glorioso São José, valei-nos. Valei-nos para que nós possamos, assim como o Senhor foi fiel
ao seu chamado, que nós também possamos ser fiéis ao nosso chamado. Lembrando que a nossa dignidade deve ser constituída por quem nos chama, e não simplesmente dentro da nossa realidade, muitas vezes desordenada. Querido irmão, querida irmã, assim como Jesus constituiu José em dignidade, ele também deseja nos constituir em dignidade para que, se formos dóceis e humildes como São José, possamos bem corresponder ao nosso chamado. Que pela intercessão do glorioso São José, o Senhor possa acolher seu coração, conceder a humildade, para que cada um de nós correspondamos ao chamado do Senhor. Ó glorioso São José, valei-nos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Querido irmão, querida irmã, obrigado por esse momento. Se você gostou, curta esse vídeo, compartilhe, assine o nosso canal e vamos juntos levar a palavra a todos aqueles que precisam. Um grande abraço. Deus abençoe.